Shalom, shalom a todos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Eu quero iniciar hoje uma série de ministrações com um tema que o Espírito Santo colocou ontem no meu coração, nas nossas 12 horas de adoração. Ontem no primeiro sábado do mês, nós tiramos para entregar ao Senhor como primícia o Shabat, realizando todo o primeiro sábado do mês 12 horas de adoração e intercessão. E foi muito bom a experiência que nós tivemos. Já é a segunda vez que a gente faz isso. Fizemos em fevereiro, fizemos agora, e dessa última vez foi algo muito maravilhoso. O Senhor falou de maneira tremenda. Foi um tempo muito bom de edificação, e a ideia é que toda a igreja participe. Nós começamos às 9 e terminamos às 9. Então, a gente quer que todos os irmãos venham, pelo menos um período. É uma convocação para todos. Havia um período no Antigo Testamento chamado Santa Convocação. Era quando os filhos de Israel eram convocados para adorar. Aqueles que não iam, o que é que eles perdiam? Eles perdiam a bênção sobre as colheitas deles. Então, a exigência de Deus era que eles fossem, entregassem as primícias, as ofertas, os dízimos e adorassem com algum animal. Naquela época a adoração ela era através de sacrifícios de animais. Então, se alguma família ou representante da família não aparecesse, a consequência da ausência naquela santa convocação era que as colheitas deles não eram abençoadas, porque Deus preparou aqueles momentos para liberar algo que Ele só libera nos ambientes certos. Existem ambientes onde as coisas acontecem. Uma das palavras mais poderosas que eu ouvi lá em Bogotá ano passado foi uma palavra de um pastor da Espanha que marcou muito minha vida, porque eu achei muito interessante algo que ele explicou. Existem ambientes que geram vida, existem ambientes que geram morte. Por exemplo, se você pegar um ovo e você colocar ele no congelador, ele vai ficar lá a vida inteira, mas ele nunca vai gerar um pintinho, porque aquela temperatura e aquele ambiente não são propícios para que aquele ovo gere vida. Mas se você pegar aquele ovo, mesmo se você não colocar para uma galinha chocar ele, mas hoje existem tecnologias onde você gera a mesma temperatura, que eles chamam de chocadeira, vai nascer um pintinho, porque ele está no ambiente certo, na temperatura certa, a vida vai brotar. Se você pegar um peixe e você, por mais que você amar esse peixe, você pegar um peixe e você tirar ele de dentro d'água, não vai adiantar você ficar falando palavras de amor para ele. Eu te amo, peixinho lindo. Ele não vai viver. Com todo o seu amor, ele não vai viver. Com toda a sua boa intenção, ele não vai viver, porque o ambiente dele não é fora d'água. Então nós fomos criados para um ambiente, que é o ambiente da presença de Deus. Nesse ambiente as coisas acontecem. Nesse ambiente existem coisas que Deus quebra em nós, que Deus muda em nós, que Ele levaria meses, anos para mudar, e Ele pode mudar em um instante quando nós estamos no ambiente certo. E a ideia que nós temos feito aqui nessas 12 horas é gerar um ambiente onde a presença de Deus seja adorada, reconhecida, reverenciada como ela merece. Eu estava orando ontem, Deus colocou algumas palavras no meu coração, que eu repeti várias vezes orando, quando nós intercedemos juntos, dizendo que eu não quero que nós sejamos conhecidos como uma igreja pelo número de pessoas que nós temos. Eu não quero que nós sejamos conhecidos pela beleza do local onde nos reunimos. Eu não quero que nós sejamos reconhecidos pela sabedoria da pregação. Eu quero que a nossa maior identidade, o nosso maior testemunho seja um povo que é sedento pela presença de Deus. E que Deus está no meio deles quando eles se reúnem. Porque a gente sabe quando Ele está e quando Ele não está. Há diferenças. Quando Ele está, as manifestações acompanham. Ele diz: os sinais seguirão os que creem. É como a unção. Quando você ouve alguém que está na unção, alguém que não está na unção, você sabe diferenciar. Você vê que está faltando alguma coisa que não junta, né? Não dá liga. Não dá liga, né? Tipo quando você vai fazer bolo, né? Tem um negócio lá que dá liga.
Se não der a liga, o bolo faz o quê? Ele sola, né? Assim? Então às vezes a gente vai para um lugar e come um bolo solado, porque não deu liga, faltou unção, o óleo, né, correto para que aquilo ali fluísse de maneira sobrenatural. Então nessa manhã eu quero iniciar uma série de ministração que vai acontecer agora, e domingo que vem serão 3 domingos ou 4, não sei, o Espírito Santo vai dar a direção, mas é um tema que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos falar durante os domingos sobre adoração versus religiosidade, amém? Eu acredito que nós temos que aprender muito sobre adoração, e ainda sabemos pouco. Eu já estudei muito sobre esse tema, e mesmo tendo estudado muito, ainda sinto que preciso aprender mais. Mas é um tema que a igreja precisa conhecer. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa que muitas vezes você não entende. Se a sua vida de adoração estiver em ordem, você não precisa fazer mais nada, tudo vai entrar em ordem. O problema é que a gente quer organizar as coisas para adorar, não vai funcionar, não vai dar certo. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu preciso organizar minha vida, pastor, para ter mais tempo para Deus. Eu disse: está indo na mão errada, está indo usando a rota errada. É como querer nadar rio acima. É mais fácil deixar a correnteza te levar, sim ou não? Não é mais fácil? Não vai fazer força? Usa a força da correnteza. Quando você diz assim: eu quero organizar minha vida para ter mais tempo para Deus, é sinal de que sua vida está extremamente desorganizada. Porque o segredo é ter tempo para Deus te dar sabedoria para você organizar as coisas. Quando você passa tempo na presença de Deus, você recebe conselhos e direções. Quando eu estava aqui na minha primeira hora de adoração, Deus me falou só sobre vocês. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que arrumar isso, tem que fazer isso, tem que botar isso em ordem, tem que ajustar isso. E eu pego ali, né? Eu estava até com medo, porque alguns irmãos acham: não, pô, passou na adoração e no celular. Mas aqui é o meu bloco de notas. Então o celular fica do lado. Quando Deus me fala alguma coisa, eu abro o bloco de notas, anoto, porque senão eu esqueço depois. E aí, do celular do lado, daqui a pouco, quando eu estava orando de novo, que eu, Espírito Santo, isso. Aí eu saí minha primeira hora com uma planilha de projetos para realizar. Ideias que eu jamais teria, conceitos que eu jamais desenvolveria, ou talvez até pudesse, mas iriam levar 6 meses, 1 mês, 1 ano. Então essa ideia de que eu vou organizar minha vida para quando sobrar um tempo, não existe isso. É a rota errada, é nadar contra a maré, é querer subir o rio nadando, vai dar errado. O segredo é passar tempo na presença. Quando você se dedica à presença, eu estava explicando para os irmãos que Deus colocou no meu coração de que todos os sábados eu ficasse 12 horas na presença dele, adorando e aprendendo e buscando dele. E um desses sábados seriam feitos com vocês, que é o que a gente está fazendo no primeiro sábado. Mas no outro sábado que vem, eu vou estar nas minhas 12 horas. No outro, de novo. No outro, de novo. Por quê? E quando eu não puder fazer sábado, por exemplo, semana da conferência, provavelmente eu não posso fazer sábado. Eu tenho que fazer um dia da semana. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E o segredo é você ir para a presença. Todas as vezes que Moisés tinha um problema com o povo, ele não tentava resolver. Ele ia para a presença. E quando ele voltava com a solução. Então, aprenda isso. Amém? As prioridades estabelecem os destinos da nossa vida. Repita comigo: as prioridades estabelecem o destino das nossas vidas. Amém? Então, aprenda isso. Prioridades. Isso é algo muito importante. Essa ministração que eu quero fazer hoje e seguir com a série semana que vem, domingo que vem a gente vai ter a nossa ceia, dia 11. Vai ser a mesma perspectiva do almoço como no mês passado, e eu estarei ensinando domingo que vem sobre elementos. Na verdade, a ministração será sobre adoração criativa. O que é que a gente pode usar durante a adoração que tem um significado profético. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre adoração versus religiosidade, um texto que eu gosto muito da palavra, que está em Lucas capítulo 7, que eu quero primeiro ler o versículo 30. Primeiro ler o versículo 30. Para depois nós lermos a parte que eu quero ler. O versículo 30 diz assim: mas os fariseus
E os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. Aqui é o seguinte, aqui esse texto está dizendo que os fariseus rejeitaram Jesus, amém? Rejeitaram Jesus, mas vamos ver o que aconteceu mais à frente. No versículo 36, diz assim: um dos fariseus, o texto que nós lemos anterior diz que os fariseus fizeram o que com Jesus? Rejeitaram Jesus. Mas um dos fariseus convidou para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Deixa eu explicar para você como é que era a mesa daquela época, bem? Porque quando a gente fala, a gente vai lembrar dos nossos dias, né? Imagem e associação. Mas as mesas deles não eram altas como as nossas. As mesas deles eram como aquelas mesas que você vê em filme chinês, japonês, já viu? Aquelas mesas assim, baixinhas. Então, geralmente, quando diz assim, reclinou-se à mesa, a posição que Jesus ficava era quase deitado, com os pés para trás, ou deitado mesmo. Eles tinham algumas almofadas, onde eles ficavam, comiam assim, pastor? Deitado? Comia assim, descansando lá de boa. Quando eles estavam lá, deitados, Jesus lá, né? Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E entrando por trás, e aí, por que ela conseguiu entrar tão fácil na casa de um homem tão religioso? É que na verdade os comedouros, o lugar onde eles comiam, era como se fosse o que nós chamamos no interior de o hall da casa, né? Aquela parte da frente, o pátio, né? Onde você fica na frente da casa, porque eles gostavam de mostrar com quem estavam comendo. Você vai entender daqui a pouco por quê. Então ela entrou com muita facilidade e se jogou aos pés dele chorando e começou a regar os pés dele com lágrimas e os enxugava com os cabelos, beijava os pés e ungia-os com o óleo, o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, ou seja, ele convidou Jesus acreditando que lá no fundo Jesus era o quê? Um profeta. Mesmo a turma dele tendo rejeitado, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele, com toda a hipocrisia de um fariseu e um religioso, ele disse: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 mil reais e o outro, atualizando, né? 50 reais. Não tendo eles com o que pagar, ele perdoou os 2. Qual desses 2 amará mais o Senhor que perdoa a dívida? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais foi perdoado. Replicou-lhe Jesus: muito bem, você fez um bom julgamento. Voltando-se para a mulher, virou assim para ela, disse a Simão: você está vendo essa mulher? É interessante as perguntas de Jesus, né? Quem acha interessante? Eu acho interessante mais, porque Jesus faz umas perguntas que são óbvias, mas tem um propósito. Ele pergunta para o cego: o que você quer? O que é que o cego quer? Então o cara está de frente com a mulher e ele pergunta: você vê essa mulher? Por que Jesus está perguntando isso? Porque ele estava vendo com os olhos, mas Jesus estava vendo com outros olhos. Você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, você não lavou os meus pés, nem mandou ninguém lavar, porque era o costume quando você recebia um visitante naquela época. Como eles caminhavam, não tinha carro, então a maioria andava a pé, os pés ficavam muito sujos e empoeirados, então era costume na entrada da porta ter uma bacia de água. Os mais ricos, que era o caso dele, tinha um servo específico para isso. Quando o visitante chegava, o servo lavava os pés para que ele entrasse em casa com os pés limpos.
Então Jesus disse: você não lavou os meus pés. Mas esta mulher, com as suas lágrimas, regou meus pés, e com os seus cabelos o enxugou. Você não me deu o ósculo santo. O que era o ósculo? Quando você recebia um visitante, você chegava na testa dele e dava um beijo. Bem-vindo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Ungiu a cabeça com óleo? Como é que era isso? Na verdade, eram óleos perfumados, que era como se fosse assim: eu estou dizendo que você é bem-vindo, eu quero que você sinta o aroma da minha casa. Então eles pegavam um óleo perfumado e passavam na testa, nos pulsos do visitante, para que eles ficassem com uma fragrância agradável, porque geralmente eles vinham fedendo mesmo, não tinham tomado um banho, enfim, por aí. Mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoado lhe são os pecados, são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa, é sinal de que não estava somente o fariseu, tinha mais outros fariseus, começaram a dizer entre si: quem é esse homem que até pecados perdoa? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? É interessante porque os anônimos da Bíblia nos ensinam muito. Existem duas mulheres anônimas que a gente não sabe o nome, mas que elas nos ensinam muito sobre adoração. Uma é a mulher samaritana, anônima, ninguém sabe o nome dela. Qual é o nome dela? Não sei. Mas ela deixou um legado, ela deixou uma lição. E outra é essa mulher que ninguém sabe o nome. Olha só o termo que ela é tratada: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. É um termo até ofensivo, pejorativo. Mas esse texto, ele não tem o propósito de mostrar o pecado dessa mulher. Esse texto, ele tem o propósito de nos mostrar o que podemos receber de Jesus quando nós nos entregamos a Ele totalmente. É um texto que fala claramente sobre adoração, de duas maneiras. Primeiro, mostrando a intenção religiosa daqueles que querem ter um contato com Jesus. E segundo, mostrando a intenção daqueles que querem ser sinceros no seu contato com Jesus. O texto inicial que nós lemos diz que os fariseus haviam rejeitado Jesus. Então eles não queriam nada com Jesus. Mas Jesus era o popstar da época. Jesus estava em uma região onde não existia a mídia que existe hoje. Se existisse, ele seria o maior youtuber da época nessa ocasião. Porque Jesus estava fazendo um sucesso absurdo. Sucesso de Jesus, a Bíblia diz que a notícia corria por todas as regiões. Imagine você que era um conjunto de cidades, não muito grandes, mas todo mundo já sabia quem era ele. Os fariseus o ouviam com a intenção de condená-lo. E quando no texto anterior que nós lemos, eles se recusaram a aceitar Jesus, a receber Jesus como Messias, havia estabelecido essa rejeição no coração. Mas esse fariseu, Simão, ele sabia que Jesus era uma pessoa muito famosa. Então ele não queria um relacionamento com Jesus. Ele não convidou Jesus à casa dele porque ele tivesse admiração por Jesus de adorador. Ele convidou Jesus à casa dele porque ele queria desfrutar do status que dava estar com Jesus. E aí eu me lembro de uma conversa com um irmão de 108 anos, crente desde os 20 anos de idade.
pais dele foram escravos. Ele é filho de escravos. E aí ele disse para mim assim: pastor, conversando comigo, na minha época, ser crente não era algo tão atrativo como hoje. Na minha época, ser crente era ser a piada da rua. Ser crente era ser o lunático, o doido da rua. Era ser o Zé Polvinho. Era ser quem não tem o que fazer. Aí ele disse: nos nossos dias, ser crente virou moda. E eu não podia discordar dele, porque muitas pessoas hoje carregam o termo "eu sou evangélico". Eles falam isso com tanta, não é prazer a palavra, com tanta soberba, como se estar envolvido no evangelho nos colocasse numa posição de status. E a ideia do fariseu era essa: ele não queria a pessoa de Jesus, ele queria o que ele podia ganhar trazendo Jesus à casa dele. Essa é a adoração religiosa. A adoração religiosa, ela não é movida por gratidão. A adoração religiosa, ela é movida por interesse. O que eu posso receber se eu fizer? O que eu vou ganhar se eu fizer? A adoração religiosa, ela é movida por um interesse muito parecido com a adoração pagã. Qual a diferença da adoração religiosa para a adoração pagã? Deixa eu explicar para você. A adoração pagã é a adoração daquelas pessoas que não sabem que os deuses que eles estão adorando são falsos. Eles não sabem. Eles acreditam que aqueles deuses falsos são verdadeiros deuses. Isso é adoração pagã. A adoração religiosa é de pessoas que, sabendo quem é Deus, ou pelo menos entendendo quem Ele é, o adoram com intenções erradas. Existe isso? Existe. A adoração pagã, ela é formatada em conceitos interesseiros. A adoração religiosa também. Como é que funcionava a adoração pagã? Se você já assistiu alguma série como Vikings, ou qualquer outra série que tinha batalhas e colheitas, duas coisas que faziam parte do dia a dia da vida deles, e a enfermidade. Então toda série que você assistir, ou qualquer livro de história que você for ler, existiam três coisas que o povo não tinha como viver distante dessa realidade. Uma delas era as colheitas, que eles tinham que plantar e colher. A segunda era que eles estavam envolvidos de alguma maneira com alguma guerra. E a terceira é que às vezes eles eram visitados por pestes. É interessante porque na série Vikings acontece os três. E eu assisti aquela série fazendo uma leitura espiritual daquilo que eu já sei que existe, mas que muita gente ignora. Então como é que funcionava a adoração pagã? Era assim: nós vamos plantar. Então antes de plantarmos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sacrifício. Para quê? Para que as nossas colheitas elas sejam abençoadas por Deus tal. Então os sacrifícios naquela época geralmente também era sangue, ou de animais ou de pessoas. Tinha que derramar sangue. Para quê? Para que aquele Deus recebesse aquilo, aquele falso Deus, aquela entidade, recebesse aquilo e ficasse satisfeito com aquelas pessoas. Então eles teriam uma boa colheita. Quando não era isso, não acontecia dessa maneira, eles faziam uma adoração para ir à guerra. Algumas tribos pintavam a cara com sangue. Sangue de quem? Dos animais que eles sacrificavam, ou das pessoas que eles sacrificavam. Os incas, os maias, os nórdicos, todos faziam sacrifício humano. Algumas tribos africanas. Então eles pintavam a cara, eles faziam o sacrifício porque eles queriam ir para a guerra. E eles queriam o quê? Vencer. Eles não queriam morrer.
Então, às vezes, o rei matava a própria filha. Existe um episódio na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 3, que Israel está lutando contra o exército da Síria, e quando Israel está prestes a vencer, o rei toma o filho primogênito dele, que ia ser o herdeiro do trono, e sacrifica em cima do muro. Mata o filho. Então não foi, ele matou o filho porque ele não queria que Israel matasse. Não, ele sabia, quando Israel entrar aqui vai morrer todo mundo. Então, para não perder a guerra, eu vou sacrificar ao meu Deus. E aí o que acontece? Gerou indignação em Israel, e o povo de Israel não invadiu o lugar, voltou para casa. É como se o sacrifício dele tivesse sido aceito. Então havia esse conceito. E o terceiro conceito era quando a peste, qualquer tipo de doença, tomava conta deles. Então eles diziam, tal Deus está zangado com a gente. De acordo com a ideologia e a crença deles, poderia ser os deuses gregos ou qualquer outro deus, de acordo com a sua cultura. Tal Deus está indignado conosco. Então o que é que a gente faz? Vamos cessar a ira dele, porque essa peste está acontecendo, vamos matar alguém. E os sangues mais exigidos eram de virgem, de crianças, de animais puros, e faziam. Tudo isso era adoração, mas não era adoração movida por gratidão. Era adoração movida por quê? Interesse. Interesse de colher, interesse de vencer, interesse de curar. Vamos repetir? De colher, de vencer e de ser curado. Existe isso hoje na igreja evangélica? Interesse de vencer. Eu quero vencer, eu quero vencer. Aí você vai a algumas igrejas, o pastor diz, quer vencer, você tem que fazer uma oferta de sacrifício. E se você não fizer uma oferta de sacrifício, Deus não vai abrir as portas. Isso é adoração pagã. Isso é adoração pagã. Conceito pagão. Se você não fizer, Deus não vai abrir as portas. Gente, não existe isso. A Bíblia diz que você é herdeiro dele. Que você é filho dele. Mas sabe qual é o grande problema dessa adoração pagã? É que a gente gosta dela. A gente tem mais fé nessas ações pagãs do que no poder da palavra de Deus. A gente tem mais fé que se a gente fizer uma oferta de sacrifício, Deus vai responder, do que simplesmente entrar numa rota de adoração e obediência por gratidão. Obrigado, Senhor. E aí, quando é que eu sei que é gratidão ou não? Quando eu sei que é gratidão, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Misael, Ananias e Azarias. Eu gosto de chamá-los pelos nomes originais. É igual eles. A adoração deles não era por interesse. Porque quando eles são convocados a adorar uma falsa estátua, eles dizem assim, a gente não vai se dobrar diante dessa estátua. Imagine você, irmãos, mais de 200 mil pessoas, escravos. É uma multidão que dava para você olhar assim e ficar chocado. Quando tocou os instrumentos, toda a multidão se ajoelhou e ficaram só os três no meio em pé. Imagina a cena aí. Que desaforo, né? Quando o rei viu aquilo, o rei disse, isso é um absurdo. Mas aí trouxeram eles e disse, olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Era o pior tipo de morte que tinha. Era tão quente a fornalha que os historiadores dizem que quem ia jogar morria queimado. Vocês vão ser jogados lá dentro, vocês vão morrer queimados. Ele disse assim, olha, fica sabendo Deus, fica sabendo o rei, que o nosso Deus a quem servimos vai nos livrar. Só que não para aí a frase. E se ele não nos livrar, adoração verdadeira. Se ele não nos livrar, fica sabendo que morreremos, mas não nos prostraremos diante da sua estátua. Adoração verdadeira não é adoração pagã. Não é uma adoração com interesse em me abençoar. É uma adoração com interesse em glorificar Ele. Conceito de vencer. Conceito de ser curado. Tudo isso é adoração pagã. Só que a adoração religiosa,
Ela é pior do que a adoração pagã. Por que ela é pior? Porque o pagão, ele não sabe a diferença da mão direita da mão esquerda, ele é pagão. Eu me lembro que eu estava assistindo um filme uma vez e tinham dois vikings conversando, né, dois nórdicos conversando sobre os cristãos. Eles diziam, esse povo cristão é estranho. Você sabia que eles comem a carne do Deus deles e bebem o sangue dos deuses deles? A gente faz isso ou não? Sim ou não? Sim. Canibalismo, né? Do ponto de vista humano. Se for tentar entender com a mente natural, é alguma coisa muito ruim. Quando Jesus falou disso, na época dele, quase ele morre apedrejado. Quem não comer da minha carne, ó, que conversa, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que os judeus entenderam? Que ele estava falando de adoração pagã. Por isso que eles quiseram apedrejar Jesus. Vamos meter pedra nesse homem, que esse homem está ensinando a doutrina do diabo. Então eles conversavam e diziam assim, eles comem a carne do Deus deles e bebem o sangue. O outro disse, não, como? E o Deus deles é de carne? Ele disse, eu não sei, mas eles falam isso. Então a adoração pagã, ela é formatada num conceito de ignorância. Quando Paulo chega em Atenas, adoração pagã, ele vê vários altares e ele diz assim, porque Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, convida a todos os homens que se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Paulo estabelece ali que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não conhece é uma coisa, mas depois você conhece é outra coisa. Mas a adoração religiosa, queridos, ela é muito pior que a adoração pagã. É mais ou menos assim, para dar um exemplo, para você entender. Digamos que eu tenho um filho que ele não sabe que eu sou o pai dele. E eu sou um homem muito rico. E ele resolve se aproximar de mim porque ele sabe que se ele se aproximar de mim, eu sou um homem muito rico, ele vai ganhar alguma coisa com isso. Então ele cola, ele faz de tudo, ele chega aos amigos meus, papai, me apresente aí, Joaldo, aí me apresente. Até que ele consegue fazer amizade, mas ele não quer fazer amizade comigo porque ele quer a minha amizade. Ele quer fazer amizade comigo porque ele quer o que eu tenho, ele quer o meu dinheiro. Então ele começa a fazer de tudo, eu marco um compromisso, ele vem. Eu digo que eu vou estar em tal lugar, ele está lá, ele é o primeiro a chegar. Ele nunca chega de mãos vazias porque ele quer me agradar. Então ele chega com um presente. Ô, jovem, pode contar. Só que aí, por um acaso da vida, eu começo a conversar com ele e descubro que a mãe dele é uma pessoa que eu tive um relacionamento lá atrás, no passado, e que ele é meu filho. Bom, agora ele é o herdeiro de tudo. Só que o coração dele não mudou. Ele diz assim, poxa, agora que eu sou o herdeiro, agora que eu vou ter tudo mesmo. Ele não se alegrou em descobrir que eu sou o pai dele. Ele não ficou feliz em descobrir a paternidade. Ele viu na descoberta uma oportunidade para conseguir o que ele queria de maneira mais rápida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a diferença da adoração pagã e adoração religiosa. A adoração pagã é assim, eles adoram por interesse, porque eles não conhecem. O religioso não. O religioso é o cara que descobriu quem é o pai dele. É o cara que descobriu que o pai dele tem muita grana. Mas ao invés dele dizer assim, meu pai, que felicidade saber que agora eu tenho um pai. Ele diz, poxa, agora eu quero ver se eu não recebo esse dinheiro aí todo. Essa é a adoração religiosa. São pessoas que sabem que Deus é pai. São pessoas que sabem que Deus é bom. São pessoas que sabem que Deus é amor. Mas eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados no que eles podem receber de Deus. E não no que, em quem Deus é. Então, vocês estão entendendo? Faça uma análise hoje, nessa manhã. Essa mensagem é para mim e para você. Sua adoração é pagã, religiosa ou verdadeira? Por isso Jesus disse, Deus busca verdadeiros adoradores, porque existem adoradores com conceitos pagãos
E existem adoradores com conceitos religiosos. E existem os verdadeiros. Então Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Ao Pai. O foco deles não é o que eles podem receber. O foco deles é o que eles encontraram. É o que eles descobriram. Eu descobri que Ele é meu Pai. Não existe nenhuma herança, não existe nenhum tesouro, não existe nada mais precioso do que descobrir que você é filho dele, do que descobrir que ele é seu pai. Não existe nada mais precioso que isso, nada. Eu lembro da oração da Juliana de Noivi, que ela dizia assim: Senhor, se eu aceitei o Senhor e te recebi. Ela era uma freira que foi mais discípula e filha de Deus do que muitos cristãos. Juliana dizia assim: olha, Senhor, se eu te adoro, por medo do inferno, me mande para o inferno. Se eu te adoro porque eu quero a eternidade, porque eu quero o céu, me exclua da eternidade. Mas como eu te adoro pela tua presença, não me negues a tua presença. Até o céu pode ser um conceito de interesse religioso. Tudo que eu posso receber não é pelo que eu posso receber, é pelo que Ele é. Amém? E esse fariseu, ele é o retrato claro da adoração religiosa. Ele já havia rejeitado Jesus, mas ele queria a presença de Jesus na casa dele. Ele disse: eu vou abrir minha Bíblia aqui no Salmo 91, sabe? Eu quero Ele aqui na minha casa, eu quero comer com Ele. Mas não é porque ele estava interessado em Jesus. Ele estava interessado no quanto ele podia ganhar levando Jesus à casa dele. Então nessa manhã eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você. Porque volta e meia a gente dá uns vacilos desses. Estou me incluindo. De fazer uma adoração religiosa, de fazer uma adoração pagã, de querer barganhar com Deus, de querer fazer uma troquinha com Ele, sabe? Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se entristece tanto o coração de Deus. Sabe por que entristece? Porque Deus amou você muito antes de você escolher Ele. Sabe qual é a diferença do nosso Deus para os deuses pagãs que existe? É que realmente a adoração pagã tem lógica, funciona assim, você dá e recebe. O nosso Deus foi diferente. A Bíblia pergunta: quem primeiro deu a Ele para que possa ser restituído? Quem foi que primeiro deu a Ele? Quem aqui deu alguma coisa primeiro a Ele? Quem primeiro deu a Ele? Ninguém deu primeiro. Porque tudo é dele, por meio dele e para Ele. Ninguém aqui pode dizer assim: o Senhor tem que fazer porque eu te dei isso. Eu entreguei a minha vida para ti. Entregou uma vida que já era dele. Você não entregou nada, você só voltou para o seu lugar. A diferença entre o Deus que você serve, o nosso Pai, o nosso Deus, é que nós nunca podemos nos chegar a Ele por interesse. A gente tem que chegar a Ele por gratidão. O motivo da nossa adoração tem que ser o mesmo motivo que levou essa mulher à casa do fariseu. Estava estudando sobre esse texto, e a ideia que se tem, os estudiosos explicando, é que ela já havia sido, ela não era mais uma pecadora. Ela já era alguém que havia se convertido a Jesus de algum lugar. Mas essa mulher, ela quebra todos os protocolos da religiosidade. Ela faz o quê? Primeiro, ela entra num lugar que não foi convidada. Isso era uma desonra tremenda naquela época. Sendo mulher, piorou. Mas ela não foi ali por causa do fariseu. Ela não foi ali por causa do jantar. Ela não foi ali por causa da casa bonita. Ela foi ali porque ela queria expressar a sua gratidão a alguém que havia amado a ela como nenhum homem
havia amado. Porque os estudiosos mais corretos dizem que essa mulher era uma prostituta, antes de ser alcançada por Jesus. Só que a religiosidade, ela não aceita quem nós éramos. Para o religioso, você vai sempre ser quem você foi. Porque quando eles falam dela, quando ele fala dela, se ele soubesse quem é essa mulher, mas ela não era mais. Porque o religioso, ele entende que você precisa ser apto, que você precisa ser digno, para você poder se chegar a alguém santo. Só que, lembrando C.S. Lewis, né, o criador das Crônicas de Nárnia, os maiores teólogos do Evangelho, que era ateu, C.S. Lewis disse: eu era o maior ateu que já existiu, era eu. Você precisa ler o livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que é quando ele conta a história da conversão dele. E o mais interessante, C.S. Lewis disse: eu não me converti lendo a Bíblia, eu me converti estudando as leis naturais. Eu descobri que existe uma lei moral e que o ser humano não é moral, então tinha que ter alguém moral acima dele. Mas a história diz que C.S. Lewis chegou num lugar e estava tendo uma discussão entre pastores e líderes religiosos, dizendo assim: qual é a diferença do cristianismo, que é o termo que ele usou, apesar de eu não gostar muito desse termo, vou colocar aqui. Qual a diferença do cristianismo para as demais religiões do mundo? E eles discutindo. Aí C.S. Lewis chegou. E eles falaram: doutor C.S. Lewis, nós temos uma dúvida. Estamos aqui num conflito já tem horas. Qual é a diferença? O que você poderia dizer assim, que faz diferença entre o segmento de Jesus de todos os outros segmentos religiosos que existem? Uma coisa assim que faz diferença. C.S. Lewis, sem hesitar, sem pensar duas vezes, respondeu: a graça. A graça é a diferença. Por que a graça é a diferença? Porque em todos os outros segmentos, e até no conceito pagão e religioso, você merece o que tem. É mérito. Você está tendo o sucesso que você tem porque você merece. Você recebeu o que você tem porque você merece. E o segmento de Jesus é diferente, não é mérito, é graça. E sabe o que é graça? Favor imerecido. Sabe o que é que todo mundo aqui merecia nesse auditório? Todos nós? Ir para o inferno. Todo mundo aqui, até os pequenininhos. A gente diz assim: meu Deus, um anjinho desse porque depois de Adão todos nascemos em pecado. Todos nós merecíamos ir ao inferno, mas ele, com o seu favor imerecido, com o seu amor absurdo, nos amou primeiro. Então, a adoração que não é movida por conceitos religiosos, nem conceitos pagãos, a adoração verdadeira, ela nunca será movida por nenhuma outra coisa que não seja a gratidão. A gratidão. O sacrifício da cruz é suficiente. É suficiente para você? Para mim é. O sacrifício da cruz para mim, eu digo para Jesus: Jesus, olha só, tudo que eu tenho hoje já estou no lucro. A família que eu tenho, os amigos que eu tenho, os bens que o Senhor me deu. Deus, isso é bônus. Eu já estava feliz só em te conhecer. Então essa mulher, para a gente terminar, eu quero terminar hoje, meio-dia em ponto, ela nos ensina muito sobre adoração. Ela quebrou vários protocolos da religiosidade. Primeiro, ela entrou num lugar que não foi convidado. A religião dizia que ela não era digna de estar ali, mas ninguém ali era digno, não era só ela. Mas ela não olhou para o fato de ser digna ou não ser digna. Ela foi ali porque ela sabia quem ela ia encontrar. Ela não foi se encontrar com o fariseu, ela foi se encontrar com quem? Diga assim: para se encontrar com Jesus, muitas vezes você vai ter que romper protocolos da religiosidade. Você não pode fazer dessa maneira Deus não aceita, assim não. Deus só não aceita o que está de encontro à palavra dele, mas tudo que está de acordo com a palavra dele é aceitável. Amém? Agora, as coisas interessantes nessa mulher, 4 coisas interessantes que ela fez. O perfume que ela leva, o bálsamo, ele era usado por 2 tipos de mulheres na época de Jesus.
as prostitutas, porque era o perfume mais cheiroso que existia. Então elas usavam para atrair os homens. Mas o segundo tipo de mulher que usava o bálsamo era a virgem. Na verdade, ela não usava no corpo. A virgem, ela juntava dinheiro, porque se você for ler o texto com cuidado, você vai ver que não era um perfume barato. Era o perfume mais caro da época. Então, geralmente, a moça, aos 15 anos de idade, ela começava a trabalhar com os pais. E todo o dinheiro que ela pegava, todo o dinheiro que ela juntava, todo o dinheiro, ela comprava um vidro, não era muito grande. O texto diz em outra parte que custava 300 denários. 300 denários era mais de 2 anos de trabalho. E aí? É caro? Sim ou não? Sim. Então ela guardava aquele perfume para usar na noite de núpcias. No dia da noite de núpcias, ela perfumava-se para o seu amado com esse perfume. Olha só como o diabo, como Satanás, ele trabalha. O perfume que era usado para a noite de núpcias também era usado para quê? Para prostituição. Ou seja, algo que era para ser parte de um momento de honra era usado em algo vulgar. Eu gosto muito de uma frase do Marcos Brunet, é autor desse primeiro hino que o Edson cantou. Ele é brasileiro, vive na Argentina. Ao que está sentado. Marcos Brunet falou algo, ele diz assim, que a adoração é intimidade. Adoração é o quê? Intimidade. E quem vende intimidade é prostituta. Forte, né? A adoração é intimidade. E quem vende intimidade é quem? Prostituta. Volta para a adoração pagã e volta para a adoração religiosa. Quando nós queremos vender a Deus a intimidade. Quando é que a gente quer vender a Deus a intimidade? É quando a gente diz, eu vou ficar aqui, mas o Senhor tem que me dar isso. Sabia que em muitos casamentos acontecem isso? Prostituição legalizada? O marido quer que a mulher faça algo, a mulher quer que o marido faça algo, e diz assim, eu só faço se você comprar aquele negócio que eu falei para você comprar e você não comprou. Prostituição legalizada. Já peguei muito casal com esse tipo de problema. E eu falar na cara da esposa, você sabia que você está se prostituindo? E vice-versa. Então eu digo para Deus, olha, eu quero que o Senhor faça algo, mas se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Então essa mulher, ela começa a quebrar os protocolos. Primeiro ela entra ali e ela faz algo, irmãos, que uma mulher jamais poderia fazer em público. Soltar os cabelos. Soltar os cabelos naquela época era equivalente a baixar a blusa hoje para uma mulher. A mulher só soltava os cabelos quando ela estava a sós com seu marido. Dentro de casa, os cabelos eram cobertos, porque quem podia ver o cabelo era o marido. Então essa mulher, vamos dizer aí, ela desrespeita tudo mesmo. Ela diz assim, eu vou entrar lá. Você sabia que ela corria o risco de sair daqui direto para um local de apedrejamento? Porque primeiro, a gente está olhando do ponto de vista espiritual, sim? Amém? Mas olha, tira os olhos espirituais agora e olha do ponto de vista natural. O cara está lá sentado, a mulher chega beijando os pés dele e limpando os cabelos. Essa mulher está interessada nesse homem. Tá ou não tá? E ela estava interessada mesmo nele. Só que ela não estava com interesse carnal. Ela tinha um interesse maior. Ela estava interessada em quem ele era de verdade. Então ela começa a beijar os pés de Jesus. Detalhes sórdidos. Os pés dele estavam sujos. Cheio de poeira. Começa ali enxugar com os cabelos
Mas ela não para por aí não, ela começa a beijar os pés sujos de Jesus. Olha para aí que negócio. Essa mulher, ela chega ao nível máximo da extravagância naquela geração. Quando ela limpa todos os pés dele em prantos, ela deveria estar chorando muito. Aí ela pega o perfume, e aí é onde entra o maior sinal de gratidão. Esse perfume que ela derrama nos pés dele era o perfume que antes ela usava para atrair os seus clientes. Sabe o que ela está dizendo para ele agora? A minha intimidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é só tua, só teu, não é de mais ninguém. Ela está dizendo para ele assim: eu nunca vou poder casar, porque uma prostituta naquela época jamais casaria, mas você é meu noivo amado, eu guardei o meu perfume para você, você é o meu querido, você é o prometido da minha alma. Quando o fariseu vê aquilo, o fariseu faz o que todo religioso faz, fica louco. Ao invés de perguntar, e aí tem uma característica que cerca todo religioso, que é o julgamento. Ele julga antes de saber o motivo. Ao invés de perguntar, por que você está fazendo isso com ele? Ele começa a julgar, esse cara não é profeta. Revelando mais uma vez que ele não estava interessado em Jesus, mas no que Jesus poderia ser. Só que a história termina com uma parábola de Jesus, né? Jesus conta uma historinha sobre dívida e gratidão. Repita comigo: dívida e gratidão. Diga assim: adoração não tem a ver com dar e receber. De novo, adoração não tem a ver com dar e receber. Adoração tem a ver com dívida e gratidão. Entendeu? Não é pelo que eu vou dar e vou receber, é pela dívida que eu tinha e agora não tenho mais. Sabe por que eu não tenho mais a dívida? Não é porque eu tinha condição de pagar. Sua dívida nenhum homem poderia pagar. Adoração não tem a ver com dar e receber, adoração tem a ver com dívida e gratidão. Eu tinha uma dívida impagável. Eu tinha uma dívida impagável. Você também. E sabe o que ele fez? Pagou a sua conta. Mas não era uma dívida que a gente paga com dinheiro. É fácil. Sendo muito rico ou milionário, pagar uma dívida de 500 mil reais é fácil. Mas aqui não valia dinheiro para pagar essa dívida. Aqui o preço da dívida, sabe qual era? A vida. Não, mas eu sou muito rico, eu posso dar toda a minha riqueza. Não, não vale. Aqui só vale a vida. Aí ele olha para você de lá da cruz e diz assim: Josué, Adenilton, Thaísa, esse lugar aqui era seu. Mas eu não vou deixar você morrer, não. Eu vou pagar a sua dívida. Eu vou morrer por você. Aí quando ele está falando com seus discípulos, João capítulo 16, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por amor aos seus amigos. Adoração não tem a ver com dar e receber. Adoração tem a ver com dívida e gratidão. A sua dívida já foi paga. E agora só lhe resta fazer, sabe o quê? O que essa mulher fez. Pegar tudo que é seu e jogar aos pés dele. Você sabe qual é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia? Eu me lembro quando a gente é novo convertido, é engraçado, né? Porque a gente é interesseiro, a nossa adoração é pagã e religiosa. O ruim é quando o crente continua assim. Mas aí quando eu cheguei na igreja, me falaram que o crente tinha uma coroa. Quando você ganha alma, tem uma coroa. Quem já ouviu falar isso? É? Você ganha alma, cada alma que você ganha é uma pedrinha na coroa. Aí eu disse: ó, vou ganhar um monte de alma para quando eu chegar no céu, eu tenho uma coroa poderosona.
Olha só como é que funciona a adoração religiosa, né? Até ganhar almas, está com a intenção errada. Eu não estou ganhando almas porque eu amo o pecador com o mesmo amor que Deus amou ele. E porque eu tenho misericórdia dele e compaixão para ele não ir para o inferno. Não, não quero isso. Eu estou querendo ganhar almas. Porque quando eu chegar no céu, eu vou ter uma coroazona poderosa, mais poderosa que a sua, Paulo. Aí eu até pensava, pô, e fulano, que é líder de tal ministério, a coroa do cara deve ser daquela barrilzona, né? A gente pensa assim, no começo, não tem jeito. No começo é até normal, o problema é quando você, depois de anos de crente, continua pensando assim. Até que um dia eu li Apocalipse 4. Aí Jesus me pegou. Porque Apocalipse 4 diz que João viu o Cordeiro sentado no trono. E disse que os 24 anciãos chegavam diante dele. E quando os 24 anciãos chegavam diante dele, que olhava para ele, para o brilho dele, para a glória dele, para a face dele, disse que eles se prostraram, arrancaram as suas coroas e jogaram nos pés dele. Eles estão dizendo assim, não tem como ficar com coroa aqui. Não tem como permanecer com coroa aqui. O único que tem que estar com coroa aqui é o Senhor. A glória é tua. Aí agora eu quis ter uma coroa de novo. Só que meu interesse mudou. Meu interesse não é ter uma coroa para dar rolê na eternidade de coroa, não. Ele disse assim, eu quero uma coroa, sim, Jesus, eu quero. Mas eu quero uma coroa para quando eu chegar na tua presença, eu jogar os teus pés. E aí o Ministério Ouvir e Crer fez uma música linda que diz assim: Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa, como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Simplesinha, mas a realidade. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa, como poderei usá-la? Eu não sou digno, como poderei usá-la na tua presença? É forte, é ou não é? É isso que eu quero, gente. Essa tem que ser a nossa adoração. Adoração não tem a ver com dar e receber. Adoração tem a ver com dívida e gratidão. É simples assim, para você entender. Você ama Enzo? Muito. Quando você compra alguma coisa para Enzo, você compra porque espera que ele vai te pagar algum dia? Ou porque você ama ele? Foi por isso que ele fez por nós. Ele não tem ilusões ao nosso respeito. Ele não disse assim, eu estou morrendo aqui. Não, não é que ele não nos quer de volta, ele nos quer, ele morreu por isso. Mas não existe um conceito ilusório no coração de Jesus. Ele espera que a nossa resposta seja gratidão. Amém? Mas eu sinto dizer nessa manhã, com um peso muito grande no meu coração, que na maioria dos casos, a resposta não é gratidão. A resposta é, eu quero mais. É como se estivesse dizendo para ele assim, não foi suficiente não. Não foi suficiente o que você fez, eu quero mais. Eu não estou feliz porque meu casamento não está bem. Eu não estou feliz porque a minha família não está bem. Eu quero mais. Aí a gente inverte tudo. E a gente impõe a condição de estar feliz por algo que possamos receber e não por algo que já foi dado. Então nessa manhã o Espírito Santo está falando para você. Seja um verdadeiro adorador. Não seja um adorador com conceito pagão, nem seja um adorador com conceito religioso. Não tem a ver com dar e receber. Tem a ver com dívida e gratidão. Quantos entendem isso? Vamos adorar? Vamos falar com Ele?
Edson, liga aqui meu violão rapidinho. Vamos cantar essa música, né? Do Ouvir e Crer.